6 técnicas de fechamento em vendas. Anote aí. Primeiro, pergunta direta. Quando estiver com o cliente, no momento em que você sentir que ele já está te dando sinais de compra, como por exemplo, apoiou-se sobre a mesa, pegou sua proposta na mão, ou seu produto mais de uma vez, fez sinais de concordância positivamente, se está com outra pessoa, disse, viu só, olha que interessante. Se ele está demonstrando fechamento, não enrole mais. Peça o pedido, permitindo-me o trocadilho. Feche o contrato, assine o pedido, peça com que ele confirme o negócio. Essa é a primeira técnica que precisa autoconfiança para fazê-la. Segunda técnica, faça uma pergunta com 2 alternativas. O senhor quer que eu fature para a matriz ou para a filial? Vamos assinar o contrato nesta segunda ou prefere que eu lhe entregue a minuta na terça-feira? Pagar em cheque ou em dinheiro? Essa é uma famosa técnica de fechamento. Utilize-a. Se não, nenhuma das duas for adequada, use a técnica do detalhe. Eu acho muito legal, porque o detalhe é quando você pega um ponto insignificante e transforma ele num ponto que vai confirmar o ponto mais importante. Por exemplo, o senhor prefere que eu ligue na segunda-feira antes de levar o seu produto, antes de entregar o produto? O senhor prefere que eu coloque o seu contrato no envelope azul? Você pode achar tolo, mas o envelope azul ou a ligação antes da entrega, elas são detalhes que, se ele confirmar ou não, dizem a respeito do fechamento da proposta. Dizem que o negócio está fechado. Quarto método, método da oportunidade. Lembre-se, oportunidade tem que ter data. Então, se você colocou uma oportunidade para o cliente do tipo, eu consigo uma baixa no preço, ou, por exemplo, eu consigo para você uma extensão de prazo de garantia, lembre-se que isso não pode passar a data que você estabeleceu. Se fechar hoje, conseguimos isso. Amanhã não pode ter. Tem um outro método, o quinto método, é o método dos próximos passos. Parte do princípio que o cliente já fechou e aí faz uma pergunta em relação ao que vem depois. Por exemplo, a minha equipe deve começar trabalhando logo na quarta-feira da semana que vem. Devemos começar pela sua casa ou pelo seu escritório. São perguntas que ainda não estavam confirmadas, mas se ele disser, não, sua equipe já pode falar ou começar na segunda ou na terça-feira, ele já fechou o negócio. E para finalizar, o método da balança. De um lado o concorrente, de um lado o seu produto. Como é que você faz com que o cliente veja que você é melhor? Comece perguntando pelo concorrente, se existir um concorrente à altura, e ele existe. Vire para o cliente e diga, cliente, permita-me te ajudar a tomar a melhor decisão para você ou para a sua empresa. Pega uma folha de papel, trace uma linha no meio, coloque o nome da sua empresa e o nome do concorrente. Ou melhor, escreva concorrente ou empresa B. E aí, pela empresa B, que é o seu concorrente à altura, comece perguntando para o cliente. Cliente, esse concorrente ou este competidor tem esses pontos que são fundamentais? Prevê essas características, essas vantagens, esses benefícios? Tudo que ele enumerar ou confirmar, você elogia o concorrente. Isso mesmo, elogia o concorrente porque ninguém espera que você o faça. Ao elogiar o concorrente, logo em seguida, estará trazendo todo esse prestígio para você. Porque você diz assim, olha que interessante, o concorrente tem todos esses pontos e nós também temos tudo isso e mais. E aí você acrescenta os pontos que você considera ainda mais personalizados e fundamentais para esse cliente. Se você fizer isso de forma genuína, sincera, você vai ver que o cliente percebe que, no mínimo, você é a diferença na hora do fechamento e é o que vale na hora de decidir pela sua empresa. Pense nisso, aplique essas técnicas e espero que tenha boas vendas.